Quando você empreende, tem a fase inicial, que é a fase execução. Você tem que atravessar ela, você tem que trabalhar por 10, por 20, por 30. E aí vem a parte difícil, que é você teve sucesso sendo quem você era. Você tem que abandonar, você tem que aprender a ser alguém que você não sabe como ser. Todo fundador tem um trauma fundamental. Eu gosto de só investir em fundador traumatizado. Se eu não conheço ainda o trauma, eu falo, vamos conversando. Até ver o trauma. Se o trauma é bom, eu falo, esse cara é doido, vai ser um dos nossos. Todo mundo deve saber, mas em 2012, se não me engano, final de 2012, a General Atlantic fez um aporte na XP, foi o segundo aporte, depois da Actis, se não me engano. E esse aporte foi muito emblemático. Eu falei assim, todos os empreendedores que estão no início da jornada precisam conhecer os bastidores dessa história. E essa história é contada por quem fez, na visão de um founder e na visão de um investidor. Então, eu queria propor para vocês, para que a gente voltasse um pouco no tempo, queria entender o contexto um pouco anterior ao deal, queria entender o deal em si e depois o ritmo de crescimento. Acho que tiveram ali os primeiros 2 anos, né, desafiadores, 2013, 2014. Mas é isso. Como que vocês se conheceram? Bom, começa, Martim, aqui. Eu começo, você continua. Bom, muito bom, gente. Espero que vocês gostem do bate-papo. Antes de mais nada, ter o Martim aqui comigo é sempre uma grande honra. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor sócio que a gente teve até hoje. Somos sócios há 13 anos, 13, 14 anos. Quase um casamento, né? Que deu certo, né? Que deu certo. E o Martim foi um sócio, aliás, é um sócio super inspirador. E quando você tem alguém da envergadura dele que te faz acreditar mais e te dá liberdade e realmente está alinhado com você, porque a grande questão dos fundos de investimento é que a maior parte deles porque são fundos mais de curto prazo. São fundos normalmente que têm prazos de 5, 7, 8 anos no máximo. E o Martim é o tipo de fundo que ele está do lado do empreendedor. Então, depois ele vai contar como é que a gente se conheceu, foi super estranho no começo, né? Ele falou assim, eu sou Martim Escobar e sou boliviano. Falei, fala com um investidor boliviano, deixa esse cara aqui, né? Não vou gastar meu tempo com ele e tal. Mas depois que eu conheci o Martim, depois que eu conheci o tempo de horizonte que ele investe, somos sócios há 13 anos, né? E o nível de liberdade que a gente teve como empreendedor, o nível de suporte. Quando você tem um sócio inteligente, ele te pergunta as coisas certas, né? E ele te deixa errar e ele vai te influenciando a buscar os caminhos certos sem tirar a liberdade, a criatividade, talvez a vontade de vencer que você sempre teve. Então, essa foi um pouco da minha jornada com o Martim e, sem dúvida nenhuma, se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje. Obrigado, Guilherme. É sempre muito carinhoso. Obrigado. Bom, eu fui cofundador do Submarino, depois virei investidor na Advent. E era muito frustrado na Advent, porque a Advent só fazia controle, só fazia empresas maduras, e eu era porra louca, né? Eu queria fazer coisas um pouco mais apimentadas. Então, chegando na General Atlantic, eu decidi ler todos os cases de empresas bem-sucedidas de 30 anos do General Atlantic para ver de que eles são bons. E também erros grandes que tiveram, etc. Mas uma das maiores acertos da General Atlantic foi investir no E-Trade em 1995. E a premissa era muito simples. Era o começo da internet, os bancões americanos tinham 80% de market share da distribuição de produtos financeiros e, com o começo da internet, existia uma maneira de você distribuir produtos sem ter que ir na agência bancária. E trade cresceu 30 vezes em 5 anos e os bancões foram de 80% a 10%. Foi uma grande aposta, um investimento muito bem sucedido. Eu falei, qual é a E-Trade brasileira? Tinha a XP, pequenininha.
pequenininha, tinha 80 mil clientes, acho. Aí eu fiz um cold e-mail, não, o Daniel Weinstein falou, pô, tá aqui o e-mail do Guilherme, manda um e-mail para o Guilherme. Mandei, ignorou, mandei de novo, ignorou, mandei 3 vezes, acho que se apiadou e falou para o Júlio, atende esse boliviano aí, vê o que quer falar. Júlio era meu sócio, né? Meu sócio. Pô, tem um boliviano aqui, eu quero, assim, eu nunca busquei nenhum investidor, tá? Eu sempre fui muito concentrado em fazer com que o negócio melhorasse cada vez mais. Né? E a minha neurose era empreender, né? E era aprender a ganhar independência. Como é que eu consigo gerar caixa e como é que esse caixa me ajuda a subsidiar as próximas iniciativas que a gente queria implementar ao longo dos anos. Então, essa era sempre a minha cabeça. Então, conversar com o investidor era sempre... Não é prioridade, a prioridade é o negócio. Né? E assim que o Martim começou a tentar nos seduzir e começar esse namoro. Todo fundador tem um trauma fundamental. Eu gosto de só investir em fundador traumatizado. Se eu não conheço ainda o trauma, eu falo, vamos conversando. Até ver o trauma. Se o trauma é bom, eu falo, esse cara é doido, vai ser um dos nossos. O trauma de Guilherme é ter sido demitido. Ele ficou tão assustado, tão chateado. Ele falou, nunca mais vou deixar alguém ter esse poder em cima de mim. E essa independência, esse foco em dar lucro, em não precisar de ninguém para sobreviver, que no Brasil é um instinto muito, muito poderoso. Então, ele não precisava de grana, ele já era lucrativo. Mas ele tem um outro problema, que ele é hipercompetitivo. Eu não gosto de perder. Então, eu tenho que ir lá, vender sonho grande, eu vou te dar grana para fazer uma coisa ainda maior. Você não precisa, mas pode multiplicar. Aí, meio que por aí fomos e começou. Agora, negociar com ele de preço, impossível. Corretora no Brasil, em 2011, era 10 vezes lucro. Ele pediu 20 vezes lucro. Falei, 20 vezes lucro? Foi 20 não, Martim. Foi 19. Foi 19. Com earnout. A gente fechou no 19, que é um descontinho tá certo. sujeito a um earnout. Eu falei, tudo bem, tem earnout, estou protegido. Primeiro ano, não atinge earnout. Porque foi um ano difícil, etc. Aí ele me liga com aquele jeitinho carioca, Martim, cara, o time aqui se esforçou muito. Eu acho que você deveria pagar o earnout. Eu falei, mas não entregou a meta. Vai por mim, paga o earnout. Eu falando para os gringos, veja bem, a gente tinha um earnout, mas o CEO está pedindo um voto de confiança. E ele falou, vai que assim que começa bem a parceria. A gente pagou o earnout. Mas a diferença era muito pequenininha, né? Era pequenininha. É verdade. Era pequenininha. Mas acho que vale ser contar depois uma coisa super curiosa, né? Porque o Martim, naquele momento, né? Acho que vocês conhecem um pouco da trajetória, né? A empresa, a gente tinha uma visão de ser cada vez menos uma corretora de valores, que era o que a gente era essencialmente lá atrás. A gente tinha um modelo de negócio que era baseado em educação financeira, que era algo super inteligente, né? A gente tinha aprendido que era muito mais fácil convencer a pessoa a vir aprender com a gente, e isso era uma forma legal de você agregar valor, sem ser um vendedor. E aos poucos a gente foi convertendo os alunos em clientes fiéis, e esse modelo tinha CAC negativo, né? Então, assim, a gente ainda era uma corretora de valores focada em equity, que tinha um TAM de mercado super limitado, porque uma corretora de valores no Brasil é diferente de ser uma empresa que realmente compete contra os bancos e tenta convencer as pessoas a investirem o dinheiro grosso com a gente, né? Então, o Martim, ele apostou que a gente seria o que a gente disse que a gente queria ser, mas a gente não era, né? E naquele momento, a Ágora tinha feito uma operação no Brasil que o Bradesco tinha comprado por 700 milhões de reais, e você fez um cheque tendo um valuation de 1,2, 1,3 tri, mais ou 1,3 bilhões de reais, né? Então foi algo super emblemático. Eu lembro que o Martim, no comitê dele, disse assim, eu banco essa operação, ela está cara, mas o time é comprometido e eu tenho certeza que o time ele vai entregar. E no primeiro ano, a gente não entregou e ele quase foi demitido, né? Foi pior ainda. Meu primeiro ano na DA, reunião de todo mundo, 300 pessoas, e o chefe de serviços financeiros, que já não está mais na empresa, graças a Deus, ele aponta os grandes erros do ano.
primeiro na lista é o investimento na corretora XP, que não entregou o prometido e continua sendo uma corretora. Que erro! Aí ele... 300 pessoas. Ele fala, Martim, concorda? Aí eu falo, too soon to tell. Muito cedo para saber. Quando a gente fez o IPO e o lucro realizado era 2 bilhões de dólares, eu falei para ele, liguei para ele, que já está trabalhando em outra empresa, te falei que era too soon to tell. Mas nesse momento que a gente fez a operação, né, foi um momento meu de transição super importante. Né? Quando entra um investidor de fora, como ele tem tanta experiência de outros mercados, etc., ele te traz muito benchmark, te traz muita referência, e eu era um CEO operador. Né? Eu comecei a empresa do zero, então eu tinha que ser um operador mesmo, mas eu já estava naquele estágio onde a empresa tinha talvez os seus quase 500 funcionários, e eu ainda era aquele operador microgerenciador, estava no dia a dia ali, implementando as atividades, né, decidindo se aquela cor era azul ou vermelha, enfim, coisas de quem é operador. Né? E o Martim disse, Guilherme, olha, é importante que você passe a ser um líder, passe a ser um gestor. É importante que a gente ajude você a montar um plano de longo prazo e você passe a se concentrar no momento atual da companhia, que é o momento de ter gente boa. Né? De novo, quando você tem um sócio inteligente que começa a te fazer perceber quem é você, em que estágio que você está, você vai começando a entender que realmente eu tinha que mudar como empreendedor, e aquela fase de executor, eu tinha feito ela muito bem feita, né? Modéstia à parte, mas eu tinha que aprender a ser um outro líder, né? Um líder que pudesse cuidar de gente, de cultura, de meritocracia, ter um plano bacana de longo prazo, aprender a alocar capital de forma inteligente. E aí foi esse momento que a empresa sai de ser uma empresa que na época tinha 4, 5 bi de ativos. Então a XP de 13 anos atrás administrava 4, 5 bilhões de ativos. A empresa atual administra 1,4 tri de ativos. Quando o Martim entrou, a empresa fazia 50 milhões, 40, 50 milhões de lucro líquido. Né? O mercado esse ano espera que a gente faça mais de 5 bilhões de lucro líquido. Então, a gente cresceu 100 vezes e a gente só conseguiu isso porque eu deixei de ser uma pessoa operadora e passei a me concentrar nos temas de pessoas. Então, quando você empreende, tem a fase inicial, que é a fase de execução. Você tem que atravessar ela, você tem que trabalhar por 10, por 20, por 30. Você é keyman mesmo, você tem que ser um fanático, super obcecado. E aí vem a parte difícil, que é você teve sucesso sendo quem você era, você tem que abandonar quem você era, o que é contra-intuitivo, porque você fez bem feito, e você tem que aprender a ser alguém que você não sabe como ser. Né? E ter um investidor competente ao teu lado te ajuda a levantar a cabeça, e foi isso que me fez deixar de ser um operador e aprender a ser uma pessoa competente em gente, em cultura, metas, longo prazo, alocação de capital inteligente. Agora,